Por que querem culpar o Bolsonaro de tudo? A verdade que eles escondem. Você já reparou que, no Brasil de hoje, tudo é culpa do Bolsonaro? Subiu o preço do arroz? Culpa do Bolsonaro. O clima esquentou? Culpa do Bolsonaro. Um político é preso por corrupção? Foi influência do Bolsonaro. Mas por que essa obsessão em transformar o ex-presidente em inimigo número um do Brasil? Seria medo? Seria vingança? Ou seria um projeto maior, de controle total do discurso, da opinião e principalmente do poder? Hoje a gente vai destrinchar isso, com calma, com fatos e com coragem. Porque se tem uma coisa que a gente ainda tem, é voz. Por enquanto. A demonização de Bolsonaro na mídia. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, a grande mídia brasileira entrou em modo de guerra. Jornais como Folha, Globo, Estadão passaram a agir como militância. A cobertura deixou de ser jornalismo e virou campanha política diária. Mais de 85% das matérias sobre Bolsonaro nos grandes jornais eram negativas, mesmo em momentos de conquistas econômicas, como a queda histórica na taxa de desemprego em 2022 ou os acordos internacionais. A ideia era clara: associar a imagem dele à incompetência, à barbárie, à ameaça constante. Qualquer frase era descontextualizada. Qualquer gesto era interpretado como ataque à democracia. E essa demonização constante foi criando um inimigo público ideal. Alguém que justificasse medidas autoritárias para salvar a democracia. O papel do STF e a agenda de controle. Aqui entra o nome mais repetido dos últimos anos: Alexandre de Moraes. A relação entre o STF e o bolsonarismo virou uma guerra declarada. Mas o problema maior foi quando o STF ultrapassou sua função e passou a atuar como ator político. Alexandre mandando prender deputado por fala, mandando derrubar redes sociais, censurando jornais e, claro, colocando Bolsonaro como alvo de múltiplos inquéritos simultâneos. Hoje, Bolsonaro responde a inquéritos por fake news, por falar de urna eletrônica, por vídeos antigos. Em maio de 2025, ele prestou depoimento à PF mais uma vez, dessa vez sobre os tais eventos do dia 8 de janeiro. Só que até agora, nenhuma prova concreta, nenhuma ordem direta dele, nenhum áudio, nenhuma mensagem dizendo façam isso. Mas ainda assim, querem prendê-lo. O que vemos é uma inversão total. Quem critica o sistema é considerado criminoso. E quem concentra poder para perseguir opositores é tratado como o salvador da democracia. Quem ganha com a prisão de Bolsonaro? Essa pergunta é chave. Quem se beneficia se Bolsonaro for preso? A esquerda institucional, especialmente o PT e partidos aliados. Sem Bolsonaro não há oposição forte. Eles dominam o Congresso, a mídia e o judiciário. A grande mídia, que volta a ter protagonismo sem ser confrontada por uma figura popular com milhões de seguidores diretos. O sistema judicial autoritário, que já mostrou que pode calar vozes com apoio popular. Bolsonaro seria o maior troféu dessa lógica de punição seletiva. Empresários oportunistas, que ganham com acordos bilionários com o governo atual, como as recentes isenções para empresas amigas do rei. E quem perde? O povo. Porque se a oposição pode ser silenciada hoje, amanhã será o cidadão comum. O algoritmo já cala perfis. O próximo passo é a prisão física de quem pensa diferente. A guerra cultural e o silenciamento da direita. Bolsonaro foi a fagulha de um novo pensamento no Brasil. Uma direita que começou a falar sem pedir desculpas. E isso incomodou muita gente. Professores universitários, artistas, intelectuais e jornalistas, que estavam acostumados a ter o monopólio do discurso, passaram a perder espaço para gente simples, que falava a linguagem do povo. E isso foi intolerável. Bolsonaro foi chamado de misógino, homofóbico, genocida, sem provas. Enquanto isso, líderes de esquerda foram tratados com romantização, mesmo com passados manchados. Lula, condenado por corrupção, voltou como herói. Enquanto Bolsonaro, que reduziu impostos, manteve o país funcionando na pandemia e não foi pego em nenhum escândalo de desvio, é tratado como criminoso. Isso não é sobre crimes. Isso é sobre narrativa. Quem controla a narrativa controla a história.
Um alerta para o Brasil. Querem calar Bolsonaro. Mas o alvo final é você, a sua liberdade de expressão, a sua fé, a sua opinião. Hoje prendem o Bolsonaro por um vídeo. Amanhã censuram seu perfil por um meme. Depois de amanhã prendem um pastor por pregar contra o aborto. É esse o caminho? A pergunta final não é se você gosta ou não do Bolsonaro. A pergunta é: você quer viver num país onde só uma opinião é permitida? E agora, eu quero ouvir de você. Você acha que o Bolsonaro está sendo perseguido? Ou que ele deve pagar por algo? Será que a liberdade de expressão ainda existe no Brasil? Deixa seu comentário aqui embaixo, mesmo que você discorde. Esse canal é para isso: debate, opinião e liberdade. Curte, compartilha e se inscreve, porque enquanto ainda podemos falar, a gente vai continuar falando. Na contramão do Brasil, a verdade não tem medo de censura.